Olá, meus queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Aqui hoje o final das aulas abertas do Encontro com a Verdade. O que é o Encontro com a Verdade? O Encontro com a Verdade são aulas feitas em cima dos textos de um curso em milagres. O Encontro com a Verdade já existe, ele é um grupo fixo, que já existe, eu já dou aula para esse grupo, encontro essas pessoas toda semana, o que é uma delícia estar com eles, meus queridos irmãos, companheiros de jornada. E agora eu vou estender o Encontro com a Verdade para o Hotmart. Então todas as aulas, Camila tá aí, o Marcelo tá aí já. Todas as aulas que eu tô dando pro grupo fechado, elas vão também para o Hotmart, para que quem quiser acompanhar as aulas do livro Texto de um Curso em Milagres, possa participar também, tá bom? As aulas do livro Texto, elas começam na sessão 2, tá? O que eu tô fazendo aqui é a primeira coisa de um curso em milagres, que são os princípios dos milagres. E aí lá no Hotmart é daqui pra frente, tá? No Hotmart começa com a sessão 2 do capítulo 1, que é Revelação, Tempo e Milagres. E este módulo com 12 aulas, que já está lá, eu acabei de colocar lá as 12 aulas, mas eu vou arrumar ainda, vou colocar a relação do que tem em cada aula, mas se vocês já quiserem comprar, já está lá, e quiserem participar, já está à venda. Depois eu falo melhor sobre isso, quero falar sobre o conteúdo agora. O conteúdo vai ter como primeira aula Revelação, Tempo e Milagres, tá? E aí a gente vai com todo o capítulo 1, Expiação e Milagres, Como Escapar da Escuridão, Integridade e Espírito, A Ilusão das Necessidades, Distorções dos Impulsos para o Milagre. E aí a gente entra no capítulo 2, As Origens da Separação, A Expiação como Defesa, O Altar de Deus, A Cura como Liberação do Medo, A Função do Trabalhador em Milagres e, deixa eu ver aqui, Medo e Conflito, tudo capítulo 2, ainda neste módulo que vai estar lá no Hotmart. Ah, sim, e a gente acaba esse módulo com causa e efeito, com a primeira parte da última sessão, da penúltima sessão do capítulo 2. Causa e efeito, tá tudo lá, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre os significados dos milagres. É muita coisa, né? São 50. Eu não consigo fazer isso aqui, mas o que eu gostaria é de mostrar para vocês um pouco como isso funciona, né? E como a gente pode começar a entender isso profundamente. O curso Milagres, ele é um curso que ele realmente é transformador, né? Ele pode modificar a sua mente completamente, né? E você pode ficar muito mais em paz na sua vida por conta dessa mudança de pensamento, de padrão de pensamento, de sistema de pensamento. Eu já estudei muitos trabalhos de autoconhecimento, muitas filosofias, mas eu encontrei neste livro uma das coisas mais profundas e transformadoras que eu já conheci, por isso me grudei neste livro e hoje estou dando aula sobre ele, falando sobre ele, porque eu acho que ele merece muito ser conhecido, tá? Isso aqui é realmente transformador. Então, gente, eu vou continuar de onde eu parei e vou selecionar mais os princípios dos milagres para explicar um pouquinho para vocês. Eu lembro que no nosso último encontro eu tinha parado no 24, que é
Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Eu não sei se vocês lembram quem estava aqui, né, já. Deixa eu ver vocês aqui. É sobre isso que eu vou falar, tá bom, queridos? Deixa eu ver aqui. Boa noite, o pessoal do Escola da Liberdade que está entrando, os alunos da Escola da Liberdade. Eu tô vendo uma galera aqui, muito legal, que bom que vocês estão aqui. Claudinha tá aí. Boa noite, Lívia. Vamos lá, então. Então, esse foi o 24. Para quem não viu, tem mais 2 aulas do Encontro com a Verdade gravadas aqui no Instagram, 2 lives. Então, vocês podem pegar os princípios dos milagres por mais 2 aulas, tá? Anteriores a essa. Então agora nós vamos para o milagre 26, tá? Eu vou pulando e vai acontecendo aqui o que tiver que acontecer, tá? 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, olha aqui, ó, aqui nesse princípio de milagre, a gente já tem um exemplo do porquê é importante a gente ter auxílio no estudo desse livro, né? Se uma pessoa chega do nada e começa a estudar, ou abre o livro e lê a palavra expiação, ela vai querer sair correndo, né? Porque ela relaciona isso com tudo que ela tem lá na mente dela a respeito dessa palavra, que tem a ver com religião. Esse trabalho não é um trabalho religioso, tá? Ele é o trabalho mais transformador que eu conheço, justamente porque ele tira a sua mente de qualquer tipo de preconceito que você possa ter, de qualquer ideia de separação que você possa ter na sua mente a respeito de qualquer coisa, tá? Esse trabalho foi escrito de um lugar muito profundo, de fora do tempo e espaço, tá? Por isso que ele é tão profundo. Vamos lá. Então, quando ele fala que os milagres representam a libertação do medo, o que ele está querendo dizer, né? O que é expiação, que o livro chama de expiação? Expiação é justamente retirar os véus que existem na sua mente que fazem com que você sinta medo. O medo é um equívoco de percepção, é uma percepção equivocada a respeito do que está acontecendo, tá? Se você olhar por meio da verdade que você é, ou seja, aquilo que está por trás dos véus, a sua visão verdadeira, você vai ver que tudo é perfeito como é e que tudo tem um motivo para ser como é. Nada é por acaso, não existe acaso, tá? E você também vai conseguir entender que tipo de aprendizado aquele cenário e aquela situação está trazendo para você. Então, ao invés de você utilizar tudo aquilo que chega para reforçar o seu sofrimento, né? Acreditando que você é uma vítima daquilo que chega, você consegue, se você treinar a sua mente, porque isso aqui, neste trabalho, existe uma proposta profunda de treino mental também, e de comprometimento com esse trabalho, para que você consiga modificar a sua mente e, com isso, a sua percepção. Existe algo que o curso chama de percepção verdadeira, tá? Que é uma maneira de apreender as coisas, de olhar para as coisas entendendo o significado verdadeiro delas, tá? Nada que a gente veja separado de nós, ou seja, nada que a gente veja a partir da mentalidade, desculpa, bati o pé aqui, mentalidade dual, né, é verdadeiro. Mas, enquanto nós ainda acreditamos que estamos separados, existe uma maneira muito mais próxima da verdade de você conseguir olhar para tudo que você vê, de forma inclusive muito útil, que vai fazer com que você entenda o aprendizado que vem
em cada situação, porque toda situação traz aprendizado. E se você conseguir, ao invés de se enxergar como uma vítima da cena que chega, conseguir entender o que aquela cena está te trazendo enquanto aprendizado, você não passa mais pela mesma situação, tá? Se ela é uma situação que o mundo julga como algo que pode causar dor ou não boa, né? Para a mente unificada, né, que esse trabalho aqui é justamente para a gente sair da mentalidade dual, né, que é conectada com o ego, para um sistema de pensamento unificado, tá? Que na verdade é a sua visão verdadeira. O seu sistema de pensamento real e verdadeiro é unificado. Mas por conta de tudo que a gente veio aprendendo, né, aqui nesse mundo, a nossa visão se fechou. A gente começou a acreditar em coisas que não têm a ver com o que nós somos. E a gente criou um autoconceito falso. E esse autoconceito falso, e acreditar que a gente é isso que a gente acredita que é essa persona com todas as características, com toda a história que vem desse passado, com os traumas, com as crenças, que faz com que a gente sofra. Então a proposta da expiação, como ele chama de expiação, é justamente fazendo essa limpeza para liberar a sua mente de tudo aquilo que você não é, e com isso o medo também vai embora, porque o medo surge justamente por conta desses véus. Como você não está enxergando direito, a sua percepção equivocada vai fazer com que você busque no cenário coisas que não são verdadeiras, com que você faça uma interpretação daquilo que chega que não é verdadeira, e daí vem o medo, tá? Então é isso é expiação, é a limpeza da mente, tá? Quanto mais você limpa a sua mente, né, quanto mais você corrige a sua visão a respeito de si mesmo, do que você está fazendo aqui, de quem você é, mais em paz você fica, tá? Então isso é também chamado de expiação. Ok, gente? Estão acompanhando aí? Ok? Beleza? Então vamos lá. Mais um, né, sobre o medo. O 28. Milagres são o caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. E ele entrou num assunto aqui bem profundo. Milagres são assim um meio e a revelação um fim. Na verdade, revelação é aquela comunicação onde alguns místicos, né, relatam isso, que é essa comunicação direta com tudo que existe, onde você consegue entender que você é um com tudo. Nesse estado é o sair completamente do medo, né? Eles também chamam de liberação total do medo, onde você entende, você vê por meio daquela visão do mundo subatômico, né? Você não vê porque você não tem olho, você se dissolve, né? E acessa esse mundo subatômico, onde você é um com tudo que existe. Isso se chama revelação. Os indianos chamam de samadhi ou samadhi, tá? É disso que ele está falando, que é a revelação. Então, ele explica que a revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido, né? Quando você passa por uma revelação, que é raro, que não é todo mundo que passa por isso, tá? Mas os milagres, que é uma coisa anterior à revelação, que é algo que muito legal, que você vai experimentando durante todo esse processo, milagres são um meio, né? Um meio para que você vá saindo do medo. E a revelação é um fim, onde você vê esse processo acabado, né? Onde você acessa o ponto de vista onde você está completamente fora do medo, porque você está unido à fonte, a tudo que existe. Aí você não está mais no ponto de vista de um ser encarnado, né? Ou de um ser dentro de um corpo, dentro de um espaço-tempo, tá? E que mais? 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção, ó, que eu falei dos níveis da percepção, e os mostram em alinhamento adequado.
Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Ó, tem uma coisa muito legal aqui, ó, que eu tô fazendo é traduzir isso para transformar em algo bem simples para vocês entenderem. Enquanto a gente está aqui encarnado, né, existe uma parte nossa que ela é negada para a maioria das pessoas, né? Então, a maioria das pessoas está desintegrada. Ela acredita piamente no material, né, que é o que ela está vendo, o que ela está tocando, e ela nega o espiritual, tá? Isso é nosso, mas isso fica esquecido. É uma parte de nós que está esquecida. É a nossa comunicação com o espírito, porque nós estamos aqui, mas nós também temos uma parte que é espírito. Então, na verdade, o trabalho é a unificação, não é você fugir do mundo, tá? Quando o Curso em Milagres fala que o mundo não existe ou que Deus não criou o mundo, ele não está sugerindo que por isso você tem que ir embora daqui e fugir para uma montanha. Não. Ele está te explicando somente que o que tem valor dentro disso, né, que você equivocadamente valoriza, né? Aqui, neste mundo, é uma projeção da sua mente. Então, o que tem valor é a sua conexão com o espírito, mas você vai continuar aqui. Então, acontece uma integração. É por isso que Jesus falava que o reino dele não é desse mundo e por isso que ele vivia num estado de paz, né? E todos os grandes sábios e sábias que passaram pelo mundo e acessaram esse estado de ser, eles sentiam a mesma coisa, porque eles não valorizavam o mundo como nós valorizamos, tá? A gente usa o mundo como uma maneira de tentar encontrar amor, tentar encontrar a felicidade, só que isso é uma projeção da nossa mente, justamente criada para que a gente nunca encontre, porque não está aqui, está dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente entende que está dentro de nós, a gente faz esse processo de integração. Você vai estar encarnado, mas você também vai desenvolver a conexão com o espírito. E por meio dessa conexão com o espírito que você veja, eu não estou falando espírito alma, tá, gente? Eu estou falando vida, vida eterna. Essa parte do espírito que a gente nega e que a gente esquece que se comunica, tá? Então você vai lembrar disso e você vai acessar esse lugar, ou seja, você vai entrar no estado de paz porque você vai acessar esse lugar e vai compreender que existe uma outra forma de olhar para tudo que está aqui, por meio dessa visão mais profunda. E aí você entra no estado de paz, tá? Justamente porque você entende que todo o sofrimento é fruto de um equívoco de pensamento, tá? E aí você consegue entender também quando o Buda fala que o sofrimento é opcional. O sofrimento é um problema de percepção, ok? Um equívoco de percepção. Quando a minha percepção está equivocada, eu vejo coisas que não existem, julgo por meio do que existe na minha mente, que eu acho que é, e sofro por conta do que eu acho que é, da minha interpretação do que aconteceu, que não é verdadeira. Eu dei esse exemplo aqui, é o que eu dou sempre nas minhas aulas e que eu dou nas lives também, da história da barata. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Você tem medo de barata. E aí, um dia você está passando pela sua sala e lá no fundo da sala tem uma bola preta. E aí você pega e desvia da sua sala toda vez que você chega em casa, porque você fica desesperado, porque a barata tá lá. E você nunca mais faz nada na sala, você não come na sala, você não senta na mesa para jantar. Porque tem uma barata lá no fundo que está um mês na sala, entendeu? E você sempre passa com muito medo por ali. Até que um dia você recebe uma visita de um colega ou de alguém que não tem o mesmo medo que você, ou seja, que não tem aquelas crenças lá na mente, né? Nossa, barata é um bicho perigoso, barata faz mal. Quando eu era criança, uma barata passou por cima de mim e eu fiquei traumatizado, então não posso ver barata hoje em dia, sei lá, né? Essa pessoa, você recebe seu amigo entra na casa e fala,
Ah, vamos sentar aqui na sala e falar, não, tem uma barata lá, eu morro de medo, ela tá lá faz dias, eu tenho muito medo. E o seu amigo que não tem, né, essa questão lá no inconsciente, olha para aquilo e fala, ah, imagina, tira a barata para você, e ele vai lá no canto, e quando ele vai olhar a barata, não é uma barata, é um botão. Amigo, não é uma barata, olha aqui, é um botão, nada demais, entendeu? Isso é um problema de percepção, a sua mente está iludida, entende? Então, o que este livro faz é isso, é mostrar para você que as baratas que você teme são botões, tá? E aí você fica em paz, porque você tá vendo a verdade, ok? Você não tá vendo por meio dos seus medos, dos seus traumas, dos seus condicionamentos mentais. Ok? Então, isso que é uma questão de percepção e você leva para qualquer coisa, para qualquer situação. A gente tem problema de percepção todos os dias. Só o fato da gente acreditar que tem coisas acontecendo que não estão acontecendo, né? Só estão acontecendo na nossa imaginação, imaginar como vai ser o dia de amanhã, né? E entrar no medo, imaginar coisas. Nossa, e se? E se? E se não existe? E se a imaginação já é um problema de percepção? Se minha mente fica viajando em possibilidades que não existem, tá? Então esse trabalho ele serve para essa integração, né? Eu usei aqui esse significado 30, princípio 30, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a integração. Você vai continuar aqui, você vai continuar como você sempre esteve, vivendo a vida que você sempre viveu, só que sem a questão do problema de interpretação, sem o problema de percepção. Então você vai ficar em paz, ok? Porque você não vai mais sentir medo, que é o que as pessoas sentem 24 horas por dia, ok? Que mais? 32. Ele diz, o autor do livro, eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Lembrando lá, voltem para as outras aulas do Encontro com a Verdade abertas. Vocês vão entender o que significa o milagre. O milagre é uma correção na mente, tá? Porque tudo acontece na mente, então é a mente que tem que ser corrigida para que a gente consiga ver verdadeiramente as coisas de forma verdadeira, tá? De forma realista. Ele diz, eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões, ou seja, ele está falando aqui, o autor, que ele ajuda mesmo, né? Existe uma intercessão, ele inspira, né, os milagres para que eles aconteçam. Eles intercedem pela tua sanidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. De novo, né, mais uma vez, mais um termo que as pessoas podem se equivocar quando elas estudam sozinhas. Por isso a importância de estar com gente que entende, para que ajude vocês nesse processo e vocês não se percam num trabalho tão maravilhoso e transformador e não percam a oportunidade, tá? Por conta de uma falsa interpretação. Quando ele fala sobre aquilo que é santo, ele fala que você é santo ou coisas santas, ele está falando sobre o nosso lugar de pureza, o nosso lugar de verdade. Nesse lugar nós somos santos, porque nós estamos além da culpa. Nós voltamos para este lugar onde nós somos um com a fonte. Enquanto a gente é um com a fonte, nesse lugar subatômico, onde nós somos puro amor, não existe pecado, não existe culpa, não existe medo. Nada foi realmente feito, porque nós estamos em Deus agora, ok? Então, neste lugar, nós somos santos. É isso que ele chama de santo. É puro e todos nós somos santos em essência. E esse trabalho é um chamado para que a gente relembre desse lugar de santidade, tá? Quando eu falo que o Curso em Milagres é radical, ele é radical porque ele coloca todo mundo no mesmo nível, porque nós somos um único ser. Então, muita gente não gosta, né, muito disso, de entender as coisas assim, porque é muito verdadeiro, entendeu?
Quando ele fala sobre amor incondicional, é amor incondicional mesmo, onde todos nós somos um. E a gente vai aprender a ver assim, porque é somente entendendo isso que a gente consegue ficar em paz. Porque se a gente acha que o outro é o outro, né, e que ele é diferente de nós, a gente começa a se comparar, a gente começa a competir, a gente sofre. Então, este trabalho é justamente para que a gente se veja como um. Eu, você, os santos, Jesus, todos nós somos um único ser. O curso explica, inclusive, que o único ser que é digno de reverência é Deus. Jesus fala isso. Fala, ó, nós somos iguais. A única diferença é que eu já entendi tudo. Eu já entendi que eu sou o Filho de Deus perfeito. Você ainda não. Mas você também é o Filho de Deus perfeito, tá? Então, nesse sentido, ele está um pouco acima, né? Hierarquicamente, ainda nesses níveis ilusórios, ele está um pouco acima porque ele já é o professor dos professores. Ele acabou o processo dele, ele não tem mais nada para aprender, entendeu? Ele só espera e ajuda neste processo de acordamento, tá? A missão dele é essa, né? Trabalhar no processo de acordamento, né? De todos os seres, até que eles entendam que eles são um único ser, junto com ele e com Deus, tá? Que mais? Então, ele voltando a ler o 32, que eu não acabei, continuando. Milagres devem inspirar. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial, além das leis físicas, tá? Porque como esse livro foi escrito de fora do espaço-tempo, nesse lugar onde nós somos um, é nesse lugar que ele te propõe colocar a mente, tá? Queria só pedir para vocês prestarem atenção aqui, tá bom? Por favor. Que isso aí é bem importante que a gente se concentre aqui nisso, tá? Bora. Onde paramos? Assim espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Ah, não, peraí. Colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Entendeu? É nesse sentido a ordem celestial, né? A sua mente vai para o céu, né? Não é que você vai para algum outro lugar. A sua mente acessa o céu. Você tem essa lembrança na mente, ok? Nessa ordem, tu és perfeito. Nessa ordem, neste lugar, tu és perfeito, ok? 34. Quem tiver com curso em milagres aí pode ir acompanhando junto, tá bom? 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Aqui tem algo que eu vou falar que é bem abstrato, que nas aulas eu consigo explicar um pouco melhor, mas o que ele diz? Ele diz que, vou falar algo muito abstrato, tá? Mente e espírito são uma coisa só em unidade, né? Aí o que ele fala? Que este ser, né? Este ser que é o Filho de Deus, que teve esse pensamento à parte da fonte e pensou, e se? E teve uma imaginação que gerou o tempo e espaço, temporariamente pegou esta mente que é conectada com o espírito e tirou ela da conexão com o espírito e fez essa mente focar em ilusões. Entende? Então, o trabalho é para que a nossa mente volte a focar no amor, volte a focar no espírito, que é a mesma coisa, tá? E aí a coisa se integra e a gente fica em paz. Isso é muito abstrato, eu sei que é difícil de entender, mas com o tempo e com o estudo isso vai ficando mais fácil. Aqui ele toca nesse assunto aqui já no início, né? Ele fala que
Os milagres restauram sua mente à plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. Vocês entenderam por que a proteção é perfeita? Porque você não acredita que mais nada externo é capaz de te ameaçar. Entende? Você está conectado com o eterno. Se você está conectado com o eterno, você não vai ter medo daquilo que é temporário. Porque você entende que o temporário é ilusório. Você vai se relacionar muito bem com o temporário, né? Você não vai fugir do temporário, você vai estar aqui absolutamente presente e muito mais presente que as pessoas conectadas com o ego. Mas você não tem mais medo que o temporário possa te ferir, porque você sabe que você é eterno. Entende? A profundidade desse lugar. Então, os milagres restauram sua mente à plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita, sem dúvida. Esse é o lugar que para mim é sólido. Esse lugar de conexão direta com a fonte é o único para mim que é sólido, porque ele me dá segurança. Acreditar que qualquer coisa do mundo possa me salvar não me deixa segura, porque o que existe no mundo aparece e desaparece porque é ilusório. Nunca vai te dar segurança porque é instável. A segurança está no eterno, na conexão com a fonte, ok? Isso é possível, tá? Esse estado de bem-estar, de conexão com a fonte. Mas a sua meta tem que estar nesse lugar. Por isso que a proposta desse treino é muito profunda, entende? A gente retira, treinando a mente, todas as metas que a gente tem no mundo. Veja, retirar as metas do mundo não é desistir das coisas que a gente está fazendo. É colocar sempre a conexão com a fonte em primeiro lugar. E a partir desse lugar, olhar e fazer tudo o que você tem para fazer no mundo, ok? A partir dessa conexão ou com essa guiança, tá? Por espiar o senso de carência, eu não me sinto mais separado de nada. Por mais que eu ainda veja, né, as coisas separadas, porque a ideia de separação está aqui, então a gente vê pessoas e coisas, eu não me sinto mais separada de nada, nem de Deus e nem de ninguém, tá? Então você não vai mais sentir carência de nada. Esse é o estado da abundância. A abundância é nossa, é algo que é da nossa real natureza, não vai faltar nada. Se a gente conseguir colocar a mente nesse lugar, não nos faltará nada. Nada, absolutamente nada. Porque a gente só expressa falta, a gente só sente falta e a gente vê isso manifestado no mundo porque a crença está em nós. E esse estado interno de carência, a gente está vibrando nele. Então a gente vai ver fora essa carência refletida, seja em que setor da vida for, ou seja no dinheiro, ou seja no relacionamento, ou seja no trabalho. Mas ela, em essência, não existe. Quando você se conecta com esse lugar de profundidade, você também se conecta com a abundância. A abundância vem do entendimento que você já tem tudo e que você é um com tudo, tá? É um estado, você pode acessar esse estado. E quando você acessa, as coisas surgem na sua frente, entendeu? Nada te falta, tá bom? 35. Peraí. Deixa eu ver o horário aqui. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Pode não ter efeitos observáveis porque, às vezes, por exemplo, né, uma pessoa chega perto de você com uma questão e você fala algo para ela que a toca profundamente.
só que você não consegue ver que aquilo aconteceu, né? E realmente ela pode se transformar por conta disso que você falou e ficar com isso na mente, e isso causar uma transformação nela, que pode demorar 3 meses, 6 meses, pode ser que você nunca mais encontre essa pessoa para saber o que aconteceu. Então, muitas vezes você não vai ver essa mudança, esse milagre acontecendo. Mas ele aconteceu, não significa que não aconteceu, né? É muito interessante porque o livro, o suplemento de psicoterapia, ele também, óbvio, que é um apêndice de um curso em milagres, né? Que eu falo no curso de para psicoterapeutas, né? Com base no suplemento de psicoterapia, que você pode realizar esses milagres, ou seja, essas correções na mente, com pessoas que, inclusive, não estão presentes, tá? Porque como todo mundo faz parte da mesma mente, a pessoa pode estar no Japão, você pode lembrar de alguém, né? E sentir como essa pessoa está, né? E mostrar para ela. Eu tenho um ex-professor que ele fazia isso em sonho, mas não em viagem astral, nada disso. Ele fazia em sonho. Ele fazia pensando na pessoa, colocava a pessoa na frente dele e conversava com a pessoa. Só que ele acreditava tanto, né, nessa verdade, acreditava tão profundamente, que o fato dele criar aquela representação na mente dele da pessoa fazia ele acessar mesmo a mente da pessoa, e a pessoa acessava o amor, corrigia a mente e saía do conflito que ela estava. Então não há necessidade de ser algo físico, tá? Por isso que muitas vezes a gente pode não ver os efeitos disso, dessa correção na mente, tá? Criados por nós, que não é por nós, né? É por nosso intermédio, a gente é canal disso, né? Quando a gente está muito bem, a gente está num estado de bem-estar por conta desse trabalho, as pessoas que precisam de correção, elas se aproximam de nós, assim como vocês estão agora aqui, né, assistindo essa live. Existe uma predisposição, né, minha ali de entrar nesse lugar da mente, e por meio dessa conexão, as pessoas que precisam dessa correção, elas surgem. Mas não é você que faz, é o seu estado, né, de conexão com este lugar da mente que realiza, né? A gente, ego, não realiza nada, tá? Que mais? O 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Tá? Então, pensamento certo ou mente certa, o curso em milagres, ele divide isso, né? Ele fala que existe a mente errada, que é a mente que está conectada com o sistema de pensamento do ego, e por isso o sofrimento, né? Porque ela não está enxergando corretamente as coisas, né? Ela está com equívocos de percepção, porque ela está usando o passado, né, daquela mente, usando o passado para interpretar tudo aquilo que chega, ela não está presente, por isso ela não pode acessar a verdade das coisas, tá? Essa é a mente errada. E a mente certa é a mente que o curso Milagre chama de conectada com o Espírito Santo, que é a mente conectada com a verdade, tá? Onde você está absolutamente em paz e vendo as coisas como elas são, sem interpretar. Você está no agora, você está presente. Exatamente, Manu. O Ho Oponopono, ele explica isso também. Ele traz bastante coisa parecida com o curso em milagres, né? O fato, como o Ho Oponopono diz, de você ser responsável, né, por tudo aquilo que chega, né? O Ho Oponopono diz isso, você é o responsável por tudo que chega. Então, se uma pessoa chega com um problema para você, ele fala que você tem que se sentir 100% responsável. Mas quando ele fala isso, não é para que você sinta culpa. Você é 100% responsável porque não existe nada fora. Existe uma projeção, né? Seres que parecem, né, existir, mas que são projeções da sua mente. Então, o que precisa ser corrigido fora, né, que as pessoas trazem para você, também fazem parte da sua mente. E enquanto você não ajudar essas pessoas no sentido de corrigir, você também não sai
Porque você é este ser uno com tudo que existe. Então, é dessa mente que este ser está trazendo um problema ou uma questão que não parece sua, do seu ser pessoal. Mas desse ser mais abrangente, que um Curso em Milagres chama de o único Filho de Deus, esse problema faz parte. Então, essa pessoa é a representação disso. É uma representação do que existe na sua mente. Por isso, sim, você entendendo que você é 100% responsável, você consegue limpar isso, entende? Tudo que chega tem a ver com você. Se tá aparecendo na sua frente, tem a ver com você de alguma forma, tá? E um Curso em Milagres também fala isso, porque ele fala da última instância. Ele fala que esse mundo não é real, esse mundo é projetado, tá? Por uma única mente, a sua. A Paula pergunta: então tudo que eu estou escutando você falar, eu já sei, seria uma criação na minha mente? Sim. Eu sou uma representação da sua mente, né? Digamos, um pouco mais conectada com esse lugar que já é seu, né? Mas você decidiu isso, você decidiu encontrar com esse lugar da sua mente, né? Que tá ali mais conectado, porque você quer lembrar. Então, esses representantes que parecem ser seres fora de você, eles aparecem, porque você decidiu que você quer lembrar, tá? E aí, você vai ser lembrada, tá bom? Mas eu sou você sim. Você me criou exatamente, Paulinha. É isso aí, tá? O que mais? Uma das 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. É muito legal isso, né? Nossa, isso dá aulas, nem só uma, dá aulas, porque tem tanta coisa pra gente olhar aí, né? Por que a gente sente sensação de falta? Porque a gente está vendo a partir do ponto de vista do indivíduo, né? Indivíduo. Dentro da ideia de separação, né? Que gerou tempo e espaço, Big Bang, todo mundo começou a se ver separado, o que não é verdadeiro. Você está se vendo a partir de um ponto de vista desse todo que também é você. Então, quando você se vê a partir desse ser pequeno, limitado, você está vendo a partir desse autoconceito falso. E é por isso que você experimenta a dor e o sofrimento que você experimenta. Porque este ser não é real. Veja, não é que você não é real. Você é real, mas você é ilimitado. Você é amor. Quando você decide ver pelo ponto de vista desse ser limitado dentro do espaço-tempo, é que o sofrimento começa. Então, o processo com esse trabalho é justamente abrir novamente a sua mente, expandir a sua mente para que você entenda que você é ilimitado. Ok? E aí os problemas somem, porque os problemas têm a ver com o ponto de vista desse serzinho limitado, que tem uma história dentro do espaço-tempo e está absolutamente agarrado a essa historinha, a esse passado, a esses traumas. Ok? Então, é daí que vem o senso de carência, a sensação de falta, a sensação de medo e de que o outro não nos compreende, que a gente não tem ninguém e que eu tô sozinho aqui e eu me sinto solitário, eu sinto depressão e eu sinto medo, porque a nossa mente está fechada naquelas crenças que criam a sensação de indivíduo, né? Com a sua historinha pessoal, o seu jeito peculiar de ser, que é só você que tem, tá? Com as crenças que você trouxe lá da sua infância, dessa historinha de ser. Então, o trabalho com o Curso em Milagres é justamente limpar todas essas crenças e limpando esse autoconceito falso. E aí você vai entendendo que você não é culpado, que você não precisa sentir medo, que você não é esse ser limitado, que você é merecedor de tudo de bom. E aí você vai esquecendo essas mentiras às quais você está apegado, que geram essa persona, entendeu?
A Levis Carol tá fazendo assim com os macaquinhos. Tá difícil, Carol? Fonseca Yane fala, cada pessoa que eu convivo é uma parte minha? Sim. Cada pessoa e cada coisa, né? Porque não tá só nas pessoas, tá em tudo. Ok? Então, esse senso de isolamento, ele some, tá? Ele tem a ver com a mente fechada, que cria a ideia de indivíduo, cheia de questõezinhas pessoais que formam essa ideia de eu sou assim, tá? Então, Carol, o que você tá falando não tá de todo errado, tá? Quando você fala que esse serzinho limitado é o demônio, né? Porque demônio mesmo, né, é uma projeção, assim como várias projeções. Mas, como o Curso em Milagres explica que o mundo não tem a ver com Deus, o mundo foi projetado pelo ego, tá? E tudo aqui no mundo tem a ver com o ego, né, dentro da visão de um Curso em Milagres, seria esse demônio, né? A única diferença é que ele não existe. Ele é ilusório, entende? Mas tem tudo a ver, por exemplo, com aquilo que a Bíblia fala, né? Que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas o maligno é o ego, entende? Sem dúvida nenhuma, não tem nada a ver com Deus. Deus se manifesta aqui por meio do amor que nós acessamos. Essa é a única forma de você entrar em contato com Deus aqui, é pela manifestação do amor, porque Deus é abstração, entende? Ele não está nas coisas, mas ele pode se manifestar, tá? Por meio do amor. E nesse caso, nós podemos ser os ampliadores desse Deus, né? Desse Deus que nos cria e que nos mantém existindo. Mas para isso, primeiro a gente precisa se conectar, tá bom? Maligno seria as nossas sombras. O maligno é a ignorância a respeito da verdade, tá? É só isso. Em última instância, ele não tem poder porque ele não existe. É que nem trevas e luz. O que é o escuro? O escuro é a ausência de luz. Entende? O escuro, a escuridão, as trevas, elas, em última instância, a treva não existe. A treva é a ausência de luz. No momento que você ilumina, a treva desaparece, porque ela nunca existiu. Era um lugar onde não tinha luz, porque tudo é luz. Entende? Então, esse mal é a ausência de contato com a verdade. É a ausência de lembrança da verdade, a ausência de lembrança de que você é este amor. Mas todo mundo tem isso dentro de si. Eu não estou dizendo que é fácil lembrar, tá? E daí vem todas as questões que a gente vive no mundo, né? Mas todo mundo tem. Sim, é possível. É possível acessar. O mundo jaz no poder do maligno, exatamente, que é a ignorância. Que é a ignorância, tá, gente? Porque se a gente acreditar que isso tem poder, a gente começa a dar realidade para o que não é real. Tem uma passagem que a gente está estudando lá no Encontro com a Verdade, muito incrível, que fala assim, é um trechinho do que ele fala sobre o medo, por exemplo, muito profundo. Ele fala assim que enquanto você acredita que você tem que combater o medo, que você tem que lutar contra o medo, você está dando realidade para este medo. Você está fazendo com que algo que não é real seja real, porque ele é criado pela sua mente, ele não é real. Então você inventa o medo, daí você inventa coisas para se defender do medo. Entendeu?
E quanto mais você se defende, mais você acredita que ele é real e mais poder ele terá sobre você. Só que ele é uma invenção sua, ele não é real. Estão entendendo? E isso para tudo, tá? Eu não tô falando que se vier um assaltante na frente de vocês vão falar, ah, isso não é real, não vai acontecer nada comigo, tá, gente? Não é para fazer isso, tá bom? É um estudo muito profundo e você vai liberando a sua mente para essa compreensão aos poucos. E isso é uma sensação absolutamente abstrata e metafísica, tá? É o entendimento de que você pode acessar esse lugar. E nesse lugar você fica em paz, tá bom? Independentemente do que possa acontecer. Deixa eu ver o horário. É exato, Sandra, e assim estamos dando poder ao medo, entenderam? Pois é, Paula, pois é. Existe uma maneira, né, de deixar de criar, mas é um processo. Ela tá falando, se criou, corra, exatamente, exatamente. É que nem com qualquer outra coisa, como uma doença, por exemplo, né? Eu já fiz o vídeo lá da história da manteiga, né? Que você fala, não, se é a minha mente que está criando tudo isso, eu não vou mais tomar remédio, eu não preciso fazer tratamento, né? Porque é só descriar. Então, sim e não, porque essas crenças elas estão num lugar tão inconsciente que até você ter acesso a isso, a esse poder, né? Entender que foi você quem criou isso, acessar esse lugar, né? Isso demora muito tempo. Então você tem que sim fazer tratamento, você tem que ir no médico, você tem que fazer exames, porque tudo isso se chama verdade justificando mentiras, tá? Não faça isso, tá bom? É um equívoco de níveis, uma confusão de níveis. O curso Milagre chama de confusão de níveis. Eu chamo de verdade justificando mentiras. Bom, me aproximando aqui do fim do nosso encontro hoje. Que mais? Milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade do tempo diminua. Entramos aqui numa coisa bem interessante. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. O que ele está dizendo aqui? O milagre é uma correção da mente. Então, por exemplo, se nessa correção da mente, né, vou dar um exemplo de um milagre assim bem que o mundo pode julgar bem profundo, né? A pessoa tem lá uma doença e isso vem de algo muito profundo, de um não perdão, ou de uma questão de família, né? Pode estar associado a isso, e ela tá lá fazendo tratamento e não consegue se livrar da doença, né? E de repente, numa conversa com alguém, essa pessoa tá ali no momento inspirada, né? Ela tá ali inspirada, entregue a esse processo com o Espírito Santo, e essa pessoa vai lá conversar e começa a falar da doença dela, e essa pessoa, conversando com ela, mostra para ela de alguma forma que ela é perfeita. Perfeita no sentido de que ela é saudável, ela é saúde em essência. Como que isso acontece? Não dá para eu dizer aqui, gente, porque quem cria isso é o nosso eu superior. Então, em cada pessoa vai acontecer de um jeito diferente. Mas é uma correção, é o mostrar para essa pessoa que todo aquele medo que ela está sentindo, toda a dor, ou mesmo a questão lá de não perdão, que está lá na base, no inconsciente, a culpa que ela está sentindo, que está na base, não são reais e que ela não precisa se sentir assim. Então a pessoa fala alguma coisa para este ser que está doente, e aí no dia seguinte ela acorda, vai fazer o exame e não está mais doente, por exemplo, tá? Isso foi uma correção na mente. Na mente.
Porque é só a mente que pode estar conectada com ideias equivocadas. O corpo não tem capacidade criativa. O que cria é a mente. Entende? Então, o que ele está falando sobre sobre o tempo é o seguinte. Ele diz aqui, ele faz com que a necessidade do tempo diminua. Por quê? Porque pode ser que dentro desse processo de acordar dessa pessoa, que ela precisasse de muitas vidas, porque na verdade a doença não é um problema, ela só está mostrando que existe um lugar aí onde você desistiu de mudar de ideia. Existe algo que você precisa mudar de ideia para você encontrar a verdade. E você estaca, e você fala, não quero, não vou soltar isso, não vou mudar, eu não sou perfeito, eu não sou um com a fonte, eu não sou amor, seja lá o que for, eu não vou mudar, eu vou continuar com essa ideia aqui. Então você desiste de, temporariamente, de evoluir. Só que você não pode fazer isso, entendeu? Você tá aqui para chegar à verdade a seu respeito, e você vai, de qualquer jeito. A doença é uma forma de te mostrar que existem coisas que você, a seu respeito, que você precisa olhar, né? Tem um livro que chama A Doença como Caminho, que é muito legal e fala sobre isso, né? Veja, no nível mais profundo, tá, gente? No nível muito, muito, muito profundo. Eu tô falando de um trabalho de evolução de consciência de um ser muito rudimentar, né? Lá desde o princípio do tempo, espaço, até a iluminação. Então, ele diminui o seu tempo de aprendizado, porque o que você ia aprender pelo sofrimento, talvez pela doença, ou talvez por qualquer outra coisa que você tivesse que passar, como você aceitou essa correção, você já acorda curado. Você já acorda sem aquilo, porque você já entendeu o que você tinha para entender. Você não é culpado, essa culpa não te pertence, você acessa o amor e aquilo some. Ok? Isso é um milagre. Eu não estou falando que é assim na vida de todo mundo, que isso pode acontecer na vida de todo mundo. Estou falando que pode ser uma correção na mente, tá? Então, você economiza tempo, né? O trabalho de correção da mente é um trabalho de salto descontínuo no espaço-tempo, tá? Porque você tá aqui, você tem todo um processo de aprendizado, talvez pela dor, que você tenha que seguir para entender quem você é e qual a sua real natureza, que você não passa mais por ele. Você tá aqui e você sai lá na frente, porque você entendeu o negócio e se aproximou mais da verdade a seu respeito. Entendeu? Então, nesse sentido é que o milagre encurta o tempo, tá? É possível sim, Flor. Esse trabalho que eu tô falando é exatamente sobre isso. Limpeza de crenças. Ok? Eu vou mais um só, tá? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é muito legal. 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. Por quê? Porque uma unha quebrada, né, e um câncer terminal é a mesma coisa para quem está conectado com a verdade, ok? Porque tudo que está no tempo é ilusório. Então, este ser que ajuda na correção, ou essa energia amorosa que ajuda na correção, não vê diferença. É por isso que para um ser inspirado pela verdade, mudar uma montanha de lugar ou um copo não tem diferença. Ele transcende as leis da física, porque a mente dele não é desse mundo. Acessou este lugar de entendimento e poder de que é um com Deus. Ok?
Então ele é um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, né? A percepção que eu expliquei no início, o que é o trabalho de correção, né? Sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É por isso que é um milagre, porque não existe ordem de dificuldade. Leiam os princípios dos milagres todos. Lá no início tem, não existem ordens de dificuldades ou milagres são naturais. Quando você não realiza um milagre, algum erro aconteceu, porque isso faz parte da tua natureza. Ok? Então é isso, meus queridos. Para que a gente comece a acessar esse estado, é preciso muito treino, tá? Treino. O que não significa que a partir do momento que você decidir treinar, você não será beneficiado. Você começa a se beneficiar logo no início, tá? Não há necessidade de fazer as 365 lições para que você veja um resultado. Mas é importante que você leve a sério esse treino, que você decida por isso, tá? Então, o encontro com a verdade, que são as aulas com o texto de um curso em milagres, da sessão 2 para frente, que é desse texto aqui para a frente, já está disponível no Hotmart. 12 aulas por enquanto, tá bom? 12 aulas. Até causa e efeito, que é o capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, tá bom? Quem quiser assistir, tá lá já à venda as 12 aulas, tá? Vocês acessam as aulas pelo link na descrição do meu Instagram, ali onde tem a minha foto, tem o link do Linktree. Você clica lá, o primeiro, Encontro com a Verdade, você já pode adquirir, tá bom? É isso, meus queridos. Gratidão a todos.